Este é mais um episódio do nosso podcast, Aprender a Vida Inteira. E hoje nós trazemos um tema que é fundamental, porque representa grandes contribuições para a educação do nosso país. A livraria, a editora, o livro. E trouxemos uma pessoa que, além de especial, é querida. Ela nasceu na capital paulista, filha do grande editor José Xavier Cortez e de Potira Cortez. Ela quer se apresentar também como mãe de João Vitor, que tem 10 anos. Advogada, especialista em direitos autorais, hoje é a editora responsável pelas publicações da Cortez Editora e sócia proprietária da recém-inaugurada Livraria das Perdizes, no bairro das Perdizes, na cidade de São Paulo. Estamos falando de Miriam Cortez. Miriam, muito obrigada por você estar aqui conosco. É um prazer, uma pessoa que tem aí na sua carteira mais de 1.000 autores, ajudou muito aos professores, né? Vocês ajudaram para que eles pudessem editar suas teses de mestrado, doutorado, enfim, é uma alegria. E eu quero entender como essa menina, advogada, mãe do João, chegou, né, a fazer tudo isso que você está fazendo, não é, Miriam? Sim. Então, conta um pouco para a gente da sua trajetória, da sua menina Miriam, né? Que traz um pouco dessa menina até hoje, né, Miriam? Sim, então, sim. Conta um pouco. Obrigada, Silmara. Você também é uma pessoa muito querida, praticamente da família, você sabe disso, né? Nossa biógrafa infantil. Nós temos muito carinho por você. Obrigada. E eu falo aqui também em nome das minhas irmãs, porque somos um trio aí que caminhamos com esse legado, né? Bom, minha trajetória de vida, eu nasci no meio dos livros, a editora era na minha casa, né? A livraria era na minha casa, e a gente nasceu precificando o livro, brincando na livraria. Eu lembro que a gente causava bastante quando criança, assim, quando eu vejo hoje o que o João às vezes está ali, você precisa de um silêncio, e, enfim, eu me vejo muito, né? Vocês corriam pela livraria? Muito, pela livraria, pela editora. Eu tenho o seu Danilo, que ainda hoje trabalha com a gente, ele trabalha há 35, 37 anos, por aí. E o seu Danilo, ele me viu criança, brincando, né? Então, e hoje a gente trabalha juntos. Ele é o meu guru, mas ao mesmo tempo ali, hierarquicamente, você, né? Enfim, é diretora, mas ao mesmo tempo eu nasci, né? E cresci na editora, na livraria. E aí, meu pai sempre foi uma pessoa muito... Ele sempre lutou muito pela educação, né, no país, e principalmente para a nossa. Ele queria que a gente estudasse, lesse. Às vezes ele era bem chato nisso, né, de ficar forçando algumas coisas, mas hoje a gente entende o porquê de tudo isso. Você acabou reproduzindo algumas coisas que são positivas dele, né, para incentivar a leitura. Meu pai sempre foi um incentivador da leitura, assim, um lutador, né. E aí eu fui fazer direito, porque eu, na verdade, eu sempre me interessei pelas questões sociais, pela justiça, enfim, por tudo isso também que a Cortez sempre publicou, né? A Cortez sempre foi uma editora progressista, com viés na educação, no serviço social, nas questões sociais e importantes para o país. E eu cresci aí, e aí fiz direito e fui ser advogada, mas eu queria concurso público, enfim, fiz Damásio, aquela coisa, ia, não vai, não vai. Meu pai um dia chegou para mim e falou assim, ó, eu tinha tirado minha carteira da ordem, tinha conseguido passar na OAB, e que foi uma grande conquista, assim, na minha vida. E aí ele falou, olha, a gente está precisando ver os contratos aqui, porque era tudo bigode, né? Não tinha como, era desde lá de 1980, enfim.
E precisa de alguém para cuidar disso, tá bom, vou cuidar, meio período lá, porque eu estava estudando, né, para concurso. E você foi a primeira filha a começar a Não. trabalhar ou você tem a... Tem as Tudo minhas MM, né? MMM, né? A gente tem até Mara, a Márcia. um CNPJ como MMM. Não, a Mara desde sempre trabalhou lá, desde os 17. Trabalhou na Cortez. A Márcia foi ser veterinária desde sempre, só que agora tem 1 ano e pouco que veio trabalhar com a gente, largou a veterinária e veio para Cortez. E que também é muito legal, porque são 2 pessoas de extrema confiança e que a gente tem toda a liberdade Sem dúvida, de tudo em conversa. família, não é? Muito, muito legal. A gente, graças aos nossos pais também, a gente tem uma união muito grande. A gente briga, claro, enfim, tem Natural, discussões, né? tal, super natural, mas isso é algo que é muito legal e muito positivo, porque a gente consegue dar continuidade ao legado, né? Então, enfim, aí eu me formei e tal, o pai me chamou e eu fiz um curso de direito autoral, comecei a me especializar, porque eu era do direito, e direito autoral era uma matéria que não tinha tanto na faculdade. Comecei a me especializar. E hoje aí, tão importante, não, Miriam, com super, tanta publicação, tanta fundamental, coisa. principalmente com as questões da internet, que tudo acha que é público e pode. Não, existem diversos direitos, né, conexos aí que a gente precisa preservar mesmo. Enfim, e aí... Só que antes eu tinha trabalhado, em 98, antes de entrar na faculdade, no início da faculdade, eu estava trabalhando como secretária editorial. Então, eu fui lá, eu fui telefonista, né, cobria lá nas férias e tal. E aí, fui secretária editorial, saí, fiz faculdade e depois voltei como advogada. E aí, cuidei um pouco do jurídico. E a coisa foi caminhando, né? Eu sempre me interessei pelo editorial e é algo que você vai aprendendo. E eu acho que eu tive excelentes professores, que foi o meu pai, enquanto um editor, não editor ali de fazer a edição mesmo, Mas um um visionário, visionário, empreendedor. isso, de pensar né, de ter as ideias, de falar, olha, isso aqui pode dar samba, isso aqui é legal, isso aqui é importante, que seja publicado. Enfim, e aí, 2018... o Erivan era nosso diretor-geral, Erivan meu primo, hoje tem a Telos. Meu irmão mais velho, digamos assim, porque ele e o Ednilson também, que era da livraria... A Livraria Cortez existia até 2016, e depois a gente teve que fechar a Livraria Cortez, porque a situação do país, a situação da editora e da Cortez em si, enquanto de editora e livraria, a gente tinha que fazer uma opção. Ou a gente fechava Como uma... tantas livrarias que Exato, fecharam, infelizmente, nesse país, não é, gente? E, enfim, por conta de toda essa questão econômica do país, a gente fechou, que foi... eu lembro, assim, no dia... Enfim, eu lembro como foi difícil, né? O meu pai falando, a gente naquela roda com os funcionários, tendo que fechar um templo da cultura mesmo, né? Um lugar que era muito usado ali pela PUC, pela academia, né, da educação, do serviço social, para eventos, para propagar a educação. E a né? cultura toda cultura no bairro, toda, né? do bairro, No exato. bairro, na faculdade, né? Isso, É engraçado porque a gente nem consegue dissociar a PUC Não. da Livraria Cortez ou da Cortez Editora, porque elas estão muito próximas ali, né? É só a rua, né? Que É um divide. puxadinho. Um puxadinho, E meu pai começou na PUC, né? A PUC que também deu essa possibilidade para ele. Enfim, e aí, Silmara, em 2018, o Erivan saiu da editora, a livraria fechou, ele saiu da editora em 2018, eu assumi junto com o professor Amir e com o seu Danilo também. Já comecei ali a assumir, meu pai, nessa época, a doença dele ficou mais grave, né? E aí ele teve que se afastar, então eu e a Mara pegamos ali a editora num momento muito, muito crítico, assim, quase de falência. E a gente foi caminhando, apertou, tal. Veio pandemia, meu pai, a gente segurou, né? Assim, existe uma coisa, Silmara, eu acho que é credibilidade que a gente tem.
pela honestidade que você tem. Então, meu pai, ele era um cara que ele plantou muito bem, assim, ele soube Quantos plantar. livros vocês já publicaram? Você tem, assim, ideia, Miriam? Silmara, porque teve muita coisa antes, né, de 1980, da editora, da Cortez. Que não tem nem marcado. Tem registro, porque ele foi fazendo, ele foi publicando, foi conseguia... publicando isso. O pai era um cara, ele não tinha medo das coisas, ele achava importante fazer, o que eu acho que é isso mesmo, né? Concordo plenamente com ele. Então, muita coisa, assim, às vezes vem uns e-mails, olha, eu publiquei esse livro e tal, para o professor, eu não tenho mais esse exemplar, eu não tenho esse histórico, infelizmente, porque aí também teve enchente, né? Tiveram algumas coisas nesses 45 anos anos que todos, né, passam, né? de papel, né? Então, a gente perdeu algumas informações. Mas o legado está aí, né, Silmara? E aí, e pandemia, meu pai, na pandemia, se isolou, chegamos para ele, porque meu pai era um cara ativo, você conheceu, ativaço, fazia tudo. E olha, pai, você vai ficar quieto em casa, trancado. Aí ele começou a escrever um livro, ele com a Goimar, né? E aí escreveu o livro Tempos de Isolamento, Reflexões e Qualidade de Vida, que é um livraço contando as histórias dele, algumas experiências falando da pandemia e de como ele sempre se revigorou com o câncer. Meu pai descobriu o câncer em 94. Ele foi morrer em 2021. Então, eu, sinceramente, assim, eu aprendi muito com ele nesse sentido, de que você... Persista. Você tem que persistir, exato. Não dá para você se entregar e acabou ali. Não. Ele falava assim, tem como curar? Tem como fazer alguma coisa? Tem, então vamos fazer. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer químio, tem que fazer rádio, tem que fazer isso, tem que tirar, tem que fazer... Vamos. Então, e meu pai foi assim, até o final, né? E aí foi isso, Silmara. E aí, 2023, 2022, a pandemia já... Né, a gente já voltou e aí tivemos uma Bienal muito significativa para Cortez, para nós, principalmente para mim e para a Mara. O Amir faleceu. A Bienal de São Paulo, de você São Paulo, diz. foi em 22, isso. Porque voltou todo mundo, voltou não é? Todo foi mundo. Gigante. E o Amir meu pai faleceu o Amir, em 21. O editor. O editor de literatura infantil, que era uma pessoa que ia cuidar do nosso editorial como um todo. Sim. E fez uma viagem e não voltou. E o meu pai tinha falecido em setembro, o Amir em dezembro. Quer dizer, duas grandes perdas, muito, né? Assim, para a editora. Basilares. Exato. Basilares. Só que eu lembro, assim, que a gente estava com o Fabinho, que era o companheiro do Amir na época, e a gente estava no PNLD. E não podia parar. É isso, a gente tinha que seguir. Principalmente porque era isso que o Amir e o meu pai gostariam que a gente fizesse também, né? E a gente precisa seguir, não tem como. E aí seguimos. Com dor e tudo, vamos em frente. Não tinha o que fazer, sabe, Silmara? E eu falo assim, hoje, eu, principalmente, minhas irmãs, óbvio, também, todo mundo na Cortez, mas eu tenho uma ligação diária com o meu pai e com o Amir, por questões editoriais, de aprovação de livro, de contato com pessoas. Você é uma pessoa que me lembra o meu pai. Quer dizer, você olha o autor, você olha o livro, você está lá dentro e você fala, isso é um grande legado, eu sinto como se fosse, se ele estivesse aqui, né? E eu preciso continuar, sim, do nosso jeito, que é aí que a gente também tem que se reinventar, tem que inovar. E aí que eu trago a história da livraria, que a gente, esse ano... reinaugurou a livraria das Perdizes. Vocês pegam toda essa situação, gente. Olha a experiência de superação que está sendo contada aqui. Uma empresa que perde seu fundador, uma empresa literária que perde seu fundador, que perde seu principal editor, que passa pelas questões da Covid, tecnologia chegando de tudo quanto é lado. Quase falência. E vocês três, as irmãs, né, Miriam, resolvem reinventar a livraria, porque ela vendia só material da Cortez, é isso?
O que aconteceu? Em 2016, nós fechamos a livraria. A livraria é um ponto que vende diversas editoras, né? Certo. Porque muita gente confunde editora, livraria e gráfica. Vocês fazem as duas as três coisas, né? As duas. A gráfica eu não tenho. Tá. E não almejo tanto, porque... Mas, assim, a livraria é um espaço que vende diversas editoras. Tá. Então, nós fechamos a nossa livraria. A nossa editora, não. Continua aqui firme e forte, 25 anos e estamos aí criando os meninos para que eles gostem. O João enfim, tá se mostrando aí um pouco interessado pela leitura. E aí, o que aconteceu? Em 2016 fechamos, só que... E aquele espaço? Vamos fazer o quê? Tem um prédio na esquina de Perdizes e para funcionar a editora, que tem ali os seus funcionários e tal, mas não. Então, vamos abrir o espaço para só um showroom da editora, né? Só que aquele espaço é muito grande e a gente para ser só um showroom. Só ser um showroom. E assim, Silmara, a gente ainda está com dívidas, mas não como estava. A gente estava até aqui de dívida. Todo um trabalho para colocar a casa em ordem. Estamos colocando, mas a coisa está caminhando bem, exatamente. Porque também eu tenho lá uma irmã, uma Mara, que ela é firme para muito firme e ela é decidida em algumas coisas, assim, que eu falo, nossa, a Mara consegue pegar num viés que a gente tem que pegar mesmo, entendeu? E não dá para você sair descontroladamente. Meu pai tinha um pouco disso, né? Então, Mara sempre dá uma puxada na gente, o que é muito sadio, por isso que a gente está aqui hoje. Bom, e aí, essa livraria não abria, o prédio naquela coisa, a gente com dívida. Vamos vender o prédio para pagar a dívida. Você tem uma Mercedes em casa e está cheia de dívida? Não dá. Lógico. Bom, meu pai super contra, porque eu não queria vender, porque ele sabe como ele trabalhou para conseguir, né? Mas, pai, não tem o que fazer, desculpa. E aí sentamos nós quatro, ele, minhas duas irmãs. E, bom, vamos fazer. Foi que foi. Não negociamos, tal, mas não deu certo. E aí... 2021, pandemia, ele faleceu. 2023, apareceu uma pessoa, enfim, que aí é o plantio dele, que a gente está colhendo. E, olha, vocês, enfim, estamos aí. Posso ajudar? Quer? Quero. Preciso? Se eu preciso de ajuda, claro. Eu quero. E a gente tem bastante ânimo para trabalhar, para conseguir pagar tudo e fazer, enfim. E aí conseguimos. Foi um investidor que chegou. E aí vocês resolveram fazer uma livraria. Uma livraria um pouco diferente da que era a Livraria Cortês, naquele formato acadêmico. Sim, porque ela praticamente servia a faculdade, né? Começou para servir os alunos da faculdade. A faculdade e a academia, sabe? Exato. Ela tinha muito contato com editoras, principalmente universitárias, então a gente tinha muita abertura com isso e muita facilidade nessa literatura. Mas a ideia hoje é ter uma livraria do bairro, que atenda o bairro também, as pessoas no geral, o público geral. E que seja também o lugar acolhedor que a Livraria Cortês sempre foi, né? Que bacana. A nova Livraria das Perdizes, com um espaço, a gente tem um auditório, um mini auditório agora. Para eventos, mini palestras, exato, lançamentos, tem um espaço para lançamentos. E aí, com esse crescimento, né, coisa que a gente vai querer dar uma expandida, colocar um café. Eu acho que é um negócio legal, mas nesse momento ainda. Agora, Miriam, não você sabe que eu vejo assim. Eu concordo tanto com você. Tem um livro que vocês mesmos, que a Cortês Editora publicou, que é o livro da Unesco, e eu amo muito esse livro, falei já, porque ele traz o conceito do aprender a vida inteira, que é a educação tesoura descobrir, que vocês tiveram, né, a prioridade para publicar no Brasil, que é um dos grandes marcos da educação mundial. E eles dizem que nós vamos ter eles falavam assim, olha, vocês vão ter tensões no século XXI. E uma delas é a tensão entre o global e o local.
E eu lembro que quando eu li isso lá na década de 90, eu falei, nossa, que estranho, porque a gente estava naquele deslumbramento por tudo o internacional, o que é diferente. E se eu puder fazer uma viagem, e se eu puder fazer um intercâmbio, né? Estava naquele movimento. E quando eu li aquilo, eu pensei, nossa, por quê? Porque iria realmente ter muitas situações globais, para o bem e para o mal, mas iria ter um retorno para a riqueza local. Isso. Que é o artesanato, que são as memórias, que são as histórias, não é? E vocês estão fazendo um movimento muito assertivo nesse sentido, porque, para quem não é de São Paulo, a Livraria Cortez está no bairro das Perdizes, né? É um lugar muito bacana, primeiro porque está próxima à grande universidade, a PUC, que é muito bom, né? São prédios históricos que a gente pode visitar, fazer curso, enfim. E a livraria passa a ser das Perdizes, que é um nome também muito criativo. Sim. E por causa das meninas, das né? Meninas, né? E vai trazendo um conceito de livraria como espaço cultural. Isso. E vocês pretendem fazer eventos ali, Sim, trazer cultura para o bairro. A ideia é essa, Silmara. Inclusive, você está convidada para fazer palestras, lançamentos, tudo. As pessoas que estão ouvindo também entrem em contato com a gente, porque a ideia é transformar esse espaço. Ele já é um espaço cultural, a gente precisa usá-lo, né? Então, trazer diversos tipos de eventos ou formas de conhecimento, né, que a gente possa... Porque assim, né, Miriam, o que vocês estão fazendo representa uma contraprogramação para o que está posto, né? Sim. Porque o mundo está assim, eu fico no meu celular, eu olho aqui, eu fico preso, e pouco está indo para os livros. Sim. Quer dizer, não é que é pouco, o livro eu acho que tem se mantido como um grande patrimônio da humanidade. É um patrimônio, né, Silmara? Mas a gente teve agora a pesquisa, né, que 53% não lê, né? Não lê. E eu vou te falar uma coisa, Quer dizer, mais gente não está lendo do que lendo. Do que né? lendo, exato. E aí eu começo a perceber isso com as pessoas, quando você sai da academia, né? Você tem amigos fora da academia ou pessoas de outras... de outras culturas, tal, você vê que a cultura, o hábito da leitura não não é enraizado, sabe? E aí, quando você pega um livro, assim, eu vejo alguns amigos, esses dias até um amigo me postou uma foto para mim, no Manual Prático de Educação Antirracista, que é um livro livro que vocês publicaram. Acabamos de publicar um livro importantíssimo. Manual Prático de Educação Antirracista, de um professor de educação infantil, Alan Pervícola 10, do Rio. É um livro maravilhoso, ele é pequenininho, mas ele é objetivo e coloca muito bem a questão antirracista. E ele se destina a professores ou para o público em geral? Público geral, mas para a educação. É muito legal de se trabalhar na escola, com os alunos, os professores trabalharem isso, porque se você não se desconstrói, se você é racista, como que você e são grandes temas racista, que chegam, entre outras, questões, outros preconceitos, né? Então, é uma das formas. E é isso, sabe, Silmara? É a gente continuar nessa perspectiva, publicar livros que transformem as pessoas, que transformem o mundo. É esse legado que a gente herdou. Ninguém herdou nada assim, olha, toma aqui para você. A gente também construiu, né? Porque segunda-feira que eu vou fazer 26 anos de mercado editorial. Nossa. E eu falei, nossa, 26 anos, mas eu sou uma menina ainda. Mas você é. Quem te conhece sabe que Miriam é uma menina. Eu sou uma alma de menina. Uma alma de criança. Agora, Miriam, a livraria ela chegou a ter até uma divulgação na mídia, né? Sim. Você vê como esse tema tá forte. Sim. O que aconteceu? Que mídia que saiu? Como é que foi? Silmara, a gente teve um espaço no Estadão, na Folha, que eu achei bem legal. Por conta disso, assim, tem o Cortella, né? O Cortella é o patrono. É o patrono da livraria. Da nossa Livraria das Perdizes. E ele lindamente, ele é uma pessoa, ele é muito... o professor Cortella é muito gentil, né? É muito generoso, Eu né? concordo. Você concorda com isso? Ele é muito generoso.
E aí ele aceitou, ele colocou assim na resposta dele, acho que teriam outras pessoas, e citou alguns nomes, que antes de mim deveriam ser patrono, mas eu aceito tal. Mais de 50 obras 50 publicadas, obras, não 50, é? ele está fazendo 50 anos de obras publicadas, 70 anos de idade esse ano. E ele sempre foi, aí particularmente, o meu pai publicou, né, Cortez publicou o primeiro livro dele acadêmico. Isso aí, estudei no mestrado, Escola e Conhecimento. Escola e Conhecimento. E eles tiveram sempre essa amizade, né? E o professor Cortella sempre foi uma pessoa que nos ajudou muito. E 2 momentos bem importantes, que foi o falecimento da minha mãe e do meu pai, ele estava lá, firme e forte. E isso é muito significativo para a gente também. E em todos os momentos também de dívidas, né? Porque a gente, enfim, tem algumas coisas ainda, mas ficamos com bastante dívidas. E ele foi um cara que nos entendeu bastante, falou, olha, a hora que der eu recebo, tá tudo certo. Enfim, então eu acho que isso são coisas também que a gente precisa retribuir, né? E hoje eu estive lá na Livraria das Perdizes, o Cortella tem uma estante Tem uma especial, estante especial estante dele, Mário Sérgio Cortella, mas também com tantos livros e com tantas obras publicadas merecidamente, né? Merecida estante, ele tem obra para encher uma estante, né? Tem conhecimento ali, né? Exato. Mas ele ficou maravilhoso. muito feliz no dia da inauguração. Foi muito legal, assim, e a inauguração, Silmara, foi no dia do aniversário do meu pai, né? E aí, é o que eu ia falar antes, assim, naquela hora ali, me veio o dia que a gente fechou. E o quanto depois, a gente conversando, a gente falava, pai, calma, a gente vai voltar. Se não for naquele espaço, vai ser em outro, em algum momento, calma. E aí eu acho que ele foi para o outro plano, deve ter mexido seus pauzinhos. Ajudou de alguma forma. Deu uma ajudadinha, exato. Né? Ô, Miriam, você traz assim uma questão bacana, porque você traz a sua tradição familiar, né? Os sonhos, você até diz, olha, parece que eu sinto meu pai, né? Sim. E também toda essa adequação às inovações do mundo, né? Sim. Então você falou, olha, eu tô deixando ela mais modernizada, ela está muito colorida. Vocês estão trabalhando com várias editoras, sim, é isso? Várias então editoras, não tem mais só títulos, o livro acadêmico, tem tudo ali que as pessoas podem procurar. É um espaço de cultura. Como é que vocês vão divulgar esses eventos culturais? Como você está pensando assim? Silmara, a gente está nesse momento também sentindo um pouco como as coisas estão caminhando. Até porque acabou, né, de sair, Não, né? a gente tem 2 semanas, né, que abrimos, e também a procura das pessoas agora para começar a organizar os eventos. Então, a ideia, na verdade, é que a gente tenha a agenda lotada e assim, de lançamentos, de palestras, formação de professores ou círculo de leitura. E aí, um pouco mais para frente, a gente fazer a coisa de aí promover efetivamente alguns eventos, como contações de história, como enfim, círculos de leitura, outros eventos nesse sentido. Sim. Agora, do ponto de vista, me conta um pouquinho assim, do ponto de vista, quando a gente fala, a gente falou bastante da livraria, do ponto de vista editorial, né? O que vem aí? Quais as tendências de hoje para o mercado editorial? A gente já está começando a encerrar, né? Como é que tá essas tendências? Silmara, a gente tem a grande tendência, eu não sei se é tendência ou é o que está posto, né? Principalmente na área de literatura infantil, nós temos os livros mais interativos, né? Que a gente precisa começar a entrar nisso. Audiolivro está chegando algo com que força. A gente precisa. Bom, olha o que está acontecendo com o podcast, exato, né? 32 milhões de pessoas têm ouvido podcast, segundo eu tenho ouvido vários livros, assim, eu estou lavando louça, eu estou, enfim, fazendo diversas coisas, você consegue
ler. E que não deixa de ser inclusivo, Isso, né? exato também, né? E eu, enquanto editora, eu preciso fornecer o conteúdo de diversas formas. Então, eu preciso ter ele em e-book, eu preciso ter impresso, porque o impresso, nós, né, eu acho importantíssimo ainda para divulgar nos eventos, enfim, você vai pedir um autógrafo, não tem um autógrafo virtual ainda, né? Enfim, são coisas que... Quer dizer, o presencial e o virtual ali, né? Junto, Junto, tem que casar. Tem o livro interativo, quanto você consegue aí dali fazer mais conteúdos para as crianças atuarem, mexerem, criar, fazer oficinas dentro da própria livraria. O autor, ele tem que estar ligado também nisso, né? A editora e o autor também pensarem como que a gente pode continuar. Daquilo, transcender as páginas. Transcender, exato. E assim, você também está falando que tem essa questão do livro, né? Do manual antirracista. Então, assim, temas também que antes não estavam incluídos, não é? No catálogo, e agora vocês estão incluindo, tanto para crianças quanto para adultos, certo? Na área de serviço social, que é o grande carro-chefe também da Cortez, que é a educação e a área de serviço social, a gente sempre discutiu a questão racial, né? Ele sempre foi discutida, mas não nesse âmbito geral. Tá. Então, nós temos lá o racismo na infância, nós temos questões sociais, questões raciais, mas não nisso. Nós tivemos uma coleção, que era a coleção Preconceitos, que ela não teve uma saída boa na época. Mas que agora é muito importante. Eu estava pensando nela, eu vou pensar nessa coleção novamente, porque ela pode... porque às vezes não era o momento se antecipa. É tão interessante, comigo aconteceu isso em vários livros. Você faz um livro, aí aparentemente, por exemplo, eu estava até vendo esse Qual História da História, estou falando porque é editado pela Cortez. Quando a gente escrevi junto com a Lilian Maria Lisboa, que é uma historiadora, e ela falava, olha, tem a parte linear da história da humanidade, mas tem a parte que ninguém contou. Então, por exemplo, falam-se ali dos faraós e das pirâmides, mas ninguém fala da vida das pessoas que construíram as pirâmides, onde eles foram enterrados, ninguém fala. E à época, eu falei, mas então você vai fazer... E ela foi fazendo o livro junto comigo, mas ela sempre trazia esse olhar mais crítico. E à época, Miriam, o livro não saiu muito. E hoje, quando a gente fala de fake news, quer dizer, qual a história que você quer saber? Qual a história que está sendo contada? O tal do perigo da história única, não é? Isso. Então, tudo isso vem de uma nova forma que eu percebo que tem essa tendência. Agora... Você estava me falando há pouco que a senhorita também está idealizando um livro. Sim, na Sua verdade... irmã fez um livro, você fez um livro, né? Múltiplos talentos. Múltiplos talentos. Na verdade, a Mara, ela publicou, ela escreveu um livro do Jujo, né? Que é sobre educação financeira, e agora sobre a matemática, o Parque de Diversões, que é maravilhoso. E eu, assim, Silmara, eu amo carnaval, há 20 anos eu desfilo, e eu fui por causa da bateria, que eu gosto de rock, né? Enfim, mas eu fui por causa da bateria, e eu me encantei com o carnaval, e eu me encantei com a cultura que eu não conhecia direito. Eu só via aquele carnaval, Pluma Paetê, e aquela coisa maravilhosa na TV, mas com aquele preconceito também, que a gente cresce com o preconceito do carnaval, de ser algo mais obsceno, não tão bacana, assim. Bom, e eu, há 20 anos, comecei a desfilar, tal. Meu pai era um cara que ficava bem... Há 20 anos você desfila no carnaval? Sim, 20 anos. Outro talento, né? Outro talento, porque eu sempre gostei de uma folia, eu gosto de festa, sou corintiana, sempre fui para estádio, enfim, sempre fui para show de rock e tal. E aí, me encantei pela bateria, e ficava na bateria, e começava a ver aquelas baianas maravilhosas, aquele casal, aquele pavilhão. Eu falava, nossa, mas que coisa linda, que é isso? E, enfim, e passou-se o tempo, e eu, em 2019, eu tenho um amigão meu, que ele é diretor de bateria, e é um ritmista maravilhoso, viola, e ele falou, olha, tem lá na Vila Albertina, 2019, precisa de baiana, você quer? Falei, nossa, claro que eu quero, como não? Nossa, que maravilha, e fui. E aí me encantei, né, mais.
Aí, 2019, 2020, pandemia, 21 nada. Final de 21, fui no Império de Casa Verde, que é a escola meu pavilhão, que eu desfilo. Eu fui no ensaio de bateria e... tô eu aí no Império. Olha ela aí, de baiana, gente, né? Ai, Então, é demais que isso. bacana essa ideia de aprender a vida inteira, de você entender os seus múltiplos talentos, das suas múltiplas potencialidades, possibilidades e a alegria, porque olha a alegria que você está, né? E a alegria, Silmara, e mais, assim, você descobrir que no meio dessa alegria, desse lugar maravilhoso, existe uma cultura, uma comunidade inteira. uma comunidade, uma cultura tão linda, tão maravilhosa, que é tão rica. E a gente explora pouco e a gente não sabe nada sobre ela, praticamente. Quem não nasceu, né, nas escolas do samba, nas escolas de samba. E aí me veio a ideia de fazer um livro, A Menina que Queria Rodar a Baiana. O livro era sobre baianas e aí encontrei o Thiago, conversei com ele topou a ideia. A Menina que Queria Rodar a Baiana. É um livro inspirado na Bá, que é a minha chefa, a nossa baiana Amor, lá do Império de Casa Verde. E é inspirado nela e na neta dela, que a neta dela também é baianinha. Mas tem ali, o Thiago sabe, eu sei, tem ali uma história por trás minha também, que acaba naturalmente, se entrelaçando, né? A gente conta um pouco da gente em todos os total, livros, total. óbvio. Nossa, Miriam, que sensacional, não é? Você, uma editora, uma surpresa aqui pra gente, né? Uma editora, agora advogada, mãe e autora e filha, né? Que nunca perde, né? Não. Então, olha, eu quero agradecer muito. A Miriam, gente, ela traz esses potenciais todos, né? A Miriam é muito potente nesse sentido. E a gente vai falar de livro, mas também está falando de cultura, de comunidade, de tendências, de não preconceitos, não é? E como ela falou, ela lembrou a gente da pesquisa Retratos da Leitura de 2024, que mostra que o Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores. Isso. Em contrapartida, a Bienal de São Paulo teve 700 mil visitantes e do Rio 600 mil visitantes. Segundo o estudo, como a própria Miriam disse, 53% da população não leu sequer um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, o que classificaria, segundo a pesquisa, a pessoa como leitora. É a primeira vez que o número de não leitores superou o número de leitores. 2019 eram 4,95 livros por leitor e hoje nós estamos com 3,95. Para vocês terem uma ideia, os cidadãos da Finlândia, Canadá, Singapura compram 4 livros ao ano, emprestam mais 12 da biblioteca. Uau. E circulam livros, né? Sonho. Então, gente, Miriam, eu queria dizer muito assim, eu trouxe um poema aqui para a gente fechar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui de leitura, de livro, né, de cultura para a gente. E para que as pessoas todas pudessem, porque às vezes eu não consigo comprar um livro, mas eu posso ir numa biblioteca também, né? Eu posso participar de um evento numa livraria. Sim. E ter uma oficina. Então, como é que é? Olha, Silmara, se eu puder deixar algum recado para alguém sobre a leitura, a gente precisa começar. Você pode ler um gibi, você pode ler o livro lá do seu futebol, que você gosta, um livro sobre a pessoa, enfim, que você que você é fã, né? A gente precisa só começar. E aí você olha para aquele livro e você fala, nossa, eu vou ler tudo isso. Não, lê a primeira página, lê a segunda depois, dormiu, acorda depois, sabe? E você precisa persistir no hábito, né? Persistir para que isso se torne um hábito. Como tudo na nossa vida. E vai tomando gosto, né? Porque na hora que você consegue perceber que através da leitura você adquire qualquer conhecimento, você sabe de qualquer coisa que você precisa saber. Isso é transcendente. É transcendente, é lindo, é perfeito. Você vai ao encontro, né? O conhecimento, né? É algo que ninguém pode tirar de você. Você pode tirar sua roupa, tudo, mas o conhecimento é algo que ninguém tira. Não tira. E é fantástico você adquirir conhecimento e
E passar também, né? É importante. Muito obrigada, Miriam. Sim. Castro Alves, que viveu pouquinho, gente. Ele viveu 25 anos. Que já naquela época falava assim que era, gente, olhem para a América. Não são só os europeus que escrevem, né? Chama o Livre América. Eu trouxe um trechinho para vocês. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, quando cai na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigada da sua presença. Sim. A gente tem como símbolo aqui do nosso podcast esse momento de acolhimento, esse momento de ficarmos quentinhos, né? A educação, a cultura precisa desse acolhimento. Sim. Então, que você, que é uma grande batalhadora pela cultura desse nosso país, muito obrigada. Eu posso te dizer como autora, como educadora. Então, você receba esse chale para que de vez em quando você o coloque e se sinta aquecida por nós. Muito obrigada, viu, Sil? Obrigada, linda. Acertou super na cor, viu? Obrigada, gente. Encerramos aqui o nosso podcast.